que vocês conseguem observar ali da região sudeste? Coisas. Coisas, que coisas? Maior aglomeração Muita populacional e maiores centros urbanos do país. Nossa, aí sim, hein? Eu nem Parabéns. li, professor. Eu sou muito inteligente, daí eu nem li. Parabéns. O que mais? O que mais tem na região sudeste? Podem ir falando. Fluxos econômicos dos principais polos de indústrias. Pessoas. Muita pessoa, né? A região sudeste é o que do Brasil? Pontos turísticos. Pontos turísticos tem também. A região sudeste é o que do Maior Brasil? centro de consumidor de energia. O que mais? Ela é a mais Populosa. populosa, muito bem. Se a gente colocar para localizar a região sudeste, vocês sabem localizar no mapa onde fica a região sudeste? No Sudeste, Vocês conseguem localizar? talvez. Então vocês tratam de ver aonde que fica a região sudeste e vai cair uma questão para vocês localizar a região sudeste. Se a gente falar em clima, qual o clima que é predominante na região sudeste? Subtropical? Tem certeza? Eu tô chutando. Não, mas é para você falar a certeza. Qual o clima tropical típico. Muito bem, é o clima tropical típico, que ele predomina. A gente tem a presença de clima subtropical, tem presença de clima semiárido, tem presença de clima tropical úmido, porém, na maior parte da região sudeste, nós temos o que? A presença do clima tropical típico, que ele vai englobar a grande parte de todos os estados, tá? Esse clima tropical típico, ele tem o quê? Tem uma característica, que é o quê? As duas estações do ano bem definidas. O inverno mais seco, né? Com menos chuva, e o verão bem chuvoso, tá? Então, essa é a característica ali da região sudeste, tá? No clima. Nós temos ali no Sudeste também nós temos ali o maior centro financeiro e tecnológico do país, tá? Onde que nós está o quê? Está localizado ali vários bancos, universidades, centros de pesquisa, né? Ou seja, contribui ali para o desenvolvimento da atividade econômica. Quando a gente fala em atividade econômica, o que a gente está falando? No que ela produz, certo? Em dinheiro, renda, ok? Quando a gente fala ali em desenvolvimento industrial no Sudeste, como que ele é caracterizado? Quem sabe me dizer? A região Sudeste, gente, ela tem o quê? Ela possui ali importantes centros, né, de indústria como siderúrgicas, metalúrgicas, mecânicas, alimentícias, na área de extrativismo mineral, né, além também das indústrias de alta tecnologia. É dessa forma que a indústria está caracterizada na região sudeste do país, tá? Dessa maneira que se concentra ali a região sudeste do país. Então aí vocês vão ter lá as questões, né, para responder sobre o aspecto econômico da região sudeste do Brasil, certo? Além do mais, a região sudeste também concentra ali 58% da participação do PIB nacional industrial do nosso país. Então, nós temos ali uma grande quantidade, né, devido ali à grande quantidade de indústrias que possuem na região. Então, a maior parte dessas indústrias, elas se concentram aonde? Na região sudeste, tá? Na área do extrativismo mineral, petróleo e minério de ferro são os principais recursos naturais extraídos da região sudeste. Lá o quadrilátero ferrífero é o principal centro ali, né, da produção de minério de ferro e outros minérios do sudeste. Qual estado da região sudeste nós encontramos esse quadrilátero ferrífero? Qual que é o estado? Qual foi a pergunta?
Qual estado da região sudeste nós encontramos o quadrilátero ferrífero? Minas Gerais? Muito bem, Minas Gerais, parabéns. Aí sim, hein, Maria? Maria Luísa vai tirar 100 na prova. Vale 35, ou seja, vai tirar 35. Tá? Então, nós encontramos ali em Minas Gerais. Além disso, nós temos a agropecuária, né? Que ela se destaca também por ter alcançado ali um grande êxito devido ao quê? Devido ao sistema mecanizado, né? Que hoje nós temos ali na agricultura e na pecuária. Se a gente pensar em região sudeste, quais são os cultivos, né, que se destacam ali nas grandes propriedades monocultoras? Quais são os cultivos que se destacam? Francisco. Posso falar? Pode. Ó, eu tava vendo um gráfico aqui, eu não sei se é isso, mas aqui tem café, cana e laranja. É isso aí. Então a gente tem o quê? Muita gente vai pensar que é o quê? Que é soja, milho, né? Esse tipo de cultivo, mas não. Os cultivos que são nas grandes propriedades monocultoras, as principais fontes ali de cultivos que nós temos lá na região sudeste é o que? Ela é um destaque para o quê? Para o café, a cana-de-açúcar e a laranja, tá? Então esse é o destaque ali da produção agrícola na região sudeste do Brasil, certo, minha gente? Além, né, isso daqui eu estou falando na área de cultivo, daí nós temos também na pecuária, que nós temos ali Minas Gerais pelo destaque do gado leiteiro, né, que tem muito gado leiteiro na região ali de Minas Gerais, tanto é que é muito famoso ali o pão de queijo, né, o queijo de Minas, que é muito famoso, o café, tanto é que eles têm ali essa característica, né, café com leite, lá em Minas Gerais, devido ao quê? Devido a é uma característica, tá, da região de Minas Gerais, devido ali à grande produção na área do gado leiteiro, certo? São Paulo também tem uma grande produção de gado leiteiro, tá, gente? São Paulo, Minas Gerais e Paraná, eles se destacam na produção do leite no Brasil, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Então tá. Além das paisagens ali constituída pelos relevos, né, que nós temos, a região sudeste ela também é muito rica ali na parte hídrica, tá? Na hidrografia, que são ali abastecem toda a região, são muito importantes para o desenvolvimento da região sudeste. Como que nós podemos destacar a rede hidrográfica da região sudeste? Como que nós podemos destacar a hidrografia da região sudeste? Gente, a região sudeste ela tem o quê? Rios perenes, ou seja, rios que continuam, eles acabam, eles não secam, que nem nós temos os rios temporários na região nordeste do país. Na região sudeste nós temos o quê? Rios perenes, assim como na região sul. Então esses rios perenes, eles são muito ricos, por quê? Porque eles têm um grande potencial econômico, sobretudo o quê? Para geração de energia hidrelétrica, tá? Para pesca, turismo, mas principalmente a gente tem o quê? Na parte da energia, assim como no Paraná, que nem nós temos aqui na região sul do Brasil. Então são rios rios perenes, que são também considerados rios de planalto, né? Ou seja, possuem desníveis, certo? Então esses rios, eles acabam o quê? Se você quiser fazer, quando eles querem fazer transporte, usar esses rios para a hidrovia, para o transporte de mercadoria, eles têm ali construção de eclusas. O que são essas eclusas? São obras da engenharia que auxiliam, né, possibilitam a embarcação de transporte, né, para transpor de um trecho ao outro, que nem vocês têm lá na página 345. Então, por isso que os rios ali da região sudeste são muito importantes, tá? Devido ali
ter esse relevo ondulado, tá? Por isso que é construída as eclusas, devido ali termos desníveis nos rios. E para a produção de energia elétrica, eles são importantes porque, devido a esse relevo ondulado, o rio ele tem correnteza, e essa correnteza ajuda o quê? Na formação ali da água em energia, certo? Tranquilo, pessoal? Para a gente finalizar ali a nossa revisão, eu fiz um diagrama para vocês responderem, né? Uma cruzadinha, bem fácil, tá? Quando a gente fala ali da região sudeste, da população que veio para essa região, que foram os italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, nós falamos em quem? Quem que são esses? Como que são caracterizadas essas pessoas que vieram para o Brasil na região sudeste e colonizaram? Hã? Vamos lá, Francisco. Colonizadores. Não são. São pessoas que vieram de outros países. Imigrantes, eu falei. Isso, imigrantes. Eu não tinha escutado, não tinha saído áudio. São os imigrantes, né? Os imigrantes que saíram de outros continentes e, sobretudo, nós temos ali quem? Italianos, portugueses, espanhóis e japoneses que colonizaram ali na região sudeste, né? Onde que nós temos as colônias. Tanto é que eu já falei com vocês, se eu não me engano, temos o bairro da Liberdade, em São Paulo, onde que ele tem o quê? Tem construções que remetem ali o Japão, né? Que tem essa lembrança do Japão. Eles têm ali a feira deles no domingo de manhã, que tem ali comidas japonesas, né? Remetem toda aquela característica japonesa que tem lá no país de origem, tá? Então eles acabaram trazendo consigo essas características culturais e introduzindo na cidade de São Paulo. Quando a gente fala em região sudeste, que possui cerca de 42% da população brasileira, a gente está falando em o quê? Numa região muito... Populosa. Muito bem, uma região muito populosa, né? Então, quando a gente fala ali em região que possui cerca de 42% da população brasileira, a gente está falando de uma região que ela é muito populosa, certo? Com o desenvolvimento da região sudeste, nós temos que destacar qual deles. Nós temos ali várias partes do desenvolvimento. E qual que se destaca? Na economia do sudeste. É tipo assim, indústria? Isso, é indústria. Mas aí a gente fala do desenvolvimento... Industrial. Isso, desenvolvimento industrial. Ele tem um destaque ali na região sudeste, que nem eu falei já para vocês. Por quê? Porque possui 58% do PIB que é gerado pelo setor industrial do país. Está onde? Está nas indústrias da região sudeste, tá? Então, por isso que o setor industrial é o principal setor ali da economia da região sudeste. E com isso ele trouxe o quê? Várias sérias consequências ambientais também, né? A gente sempre tem que lembrar dessas consequências ambientais. Por que trouxe consequências ambientais? Devido ali à grande quantidade de indústrias, a poluição, né? Com a poluição nós tivemos o processo de urbanização também bem concentrado, e isso fez o quê? Quando a gente tem um processo de urbanização concentrado e várias indústrias, a gente tem o quê? Um fluxo muito grande de carros, de pessoas ao mesmo tempo. E isso faz o quê? Esse fluxo de veículos que nós temos faz com que a poluição dos grandes centros aumentam, né? Isso ali é um fator ambiental, as consequências ambientais que trouxeram. Além de termos ali problema com a moradia dessas pessoas, que muitos acabam estando em áreas periféricas, tá? E essas áreas são o quê? São essas áreas que nós encontramos o quê? A ineficiência em diversos serviços públicos, que são o quê? Educação, saúde, né? Até transporte, segurança. Então, são nas áreas periféricas do Sudeste que nós encontramos a ineficiência desses serviços básicos serviços básicos para a população,
certo? Tranquilo? Qual que é a principal cidade da região sudeste? São Paulo. Por que São Paulo? Todo mundo conhece São Paulo. Oi? É por causa disso aí mesmo. Tem que conhecer. Quem não conhece, né? Ah, e também é muito desenvolvida. Então, a região sudeste do Brasil, isso ali é um processo desde o período quando a gente tem lá as primeiras indústrias, né, começam a surgir. São Paulo já se destaca no início porque lembra que eu passei para vocês aquele vídeo da historinha lá que passa do período do café, que começa a se desenvolver a cidade de São Paulo com 60 mil habitantes, depois vem um fluxo muito grande. Então, ela começa a se desenvolver lá no período do café, quando o café ainda era o principal produto exportado do Brasil, né? Primeiro nós temos a cana-de-açúcar, depois vem o café. Então, são os conhecidos como os commodities, né? Então, esses eram os principais alimentos. E tudo passava pela cidade de São Paulo para chegar no Porto de Santos. E São Paulo foi onde o quê? Foi onde começou a ter todo aquele contato com o setor financeiro. Tudo era comercializado, tudo era feito a negociação na cidade de São Paulo. Por isso que hoje ela é ali a principal centro financeiro, o principal polo financeiro do país, né? Devido a essas características do passado que nós temos, certo? Vamos lá para mais uma questão. Eu anotei aqui para mim fazer um. Aí nós temos também alguns problemas ambientais, né? Como que é chamado o fenômeno natural que vem tornando um problema nas áreas urbanas, onde existem elevados níveis de poluição? O que está ocorrendo? Como que é o nome desse fenômeno natural? Inversão térmica. Muito bem, inversão térmica, né? A inversão térmica é o quê? É que quando começa a ocorrer ali uma grande quantidade de poluição no ar atmosférico, o que vai acontecer? Aquela fumaça ela vai começar a prender a temperatura na Terra. Ela não vai deixar o calor, né, se expandir para a atmosfera. Ou seja, vai ficar, por isso que muitas vezes a temperatura acaba o quê? Acaba subindo muito, passando ali dos 35 graus. Na cidade de São Paulo, que tem ali não é uma cidade com características de clima muito quente, tá? São Paulo é como se fosse Curitiba, só que ela é a temperatura é um pouquinho mais elevada, mas devido à quantidade de área coberta ali por cimento, asfalto, o que acontece? E com a quantidade de poluição, acaba tendo a inversão térmica, ou seja, a cidade ela fica ali com aquele mormaço, né? Temperaturas acima de 30 graus, ok? Então, isso é muito comum em grandes cidades. Até aqui na nossa região ocorreu esses tempos atrás. Por que ocorreu? Estava tendo as queimadas na região centro-oeste, principalmente no Cerrado. E como a gente depende ali muito dos ventos, vem muito vento da direção ali do centro-oeste, o que houve? Essa fumaça acabou chegando até a nossa região. Tanto é que essa fumaça chegou até no litoral paranaense, até em Curitiba, quase. Chegou essa fumaça das queimadas da região centro-oeste. Isso, minha gente, fez o quê? Fez com que as temperaturas, a gente tivesse um bloqueio atmosférico, ou seja, as temperaturas, os raios solares penetram na Terra, quando eles voltam para se expandir esse calor para a atmosfera, o que vai acontecer? Para o espaço, né? Quando o calor vai voltar para o espaço, o que acontece? A gente tem a camada de fumaça que vai prender é como se fosse uma bolha térmica. Ela vai prender a temperatura. E isso faz o quê? Com que as temperaturas fiquem sempre elevadas. Tá? Por isso que a gente chegou ali a temperaturas no patamar de 42 graus. Ali com os desmatamentos das florestas em áreas íngremes e a exposição dos solos, em períodos de chuvosos pode ocorrer o que, gente? Isso é outro problema causado ali nas grandes cidades. O que pode ocorrer? Será que essa daqui vocês vão acertar? Pensam comigo, a gente tem ali desmatamento.
Desmatamento e urbanização, certo? Está atrelado à urbanização. Áreas íngremes, ou seja, áreas mais elevadas, onde que não tem um relevo tão plano. E ali um período de chuva. O que, que a gente pode ter nesses períodos chuvosos? Maria Luísa. Francisco. Francisco não me respondeu uma pergunta. Cadê a Vitória, Leves? Aqui, professor. Cadê a Eu tô Vitória? aqui. E qual que é a resposta dessa? Você nem ouviu a pergunta, eu tô aqui viajando a maionese. Né? Eu quero ver depois tirar nota boa. Você foi... Eu vou tirar, calma, é Vitória Tem um Leves braille, aqui. tem um braille. Aqui é inteligente. Tá. Aqui tem um braille. Em áreas íngremes, gente, áreas íngremes, pensam comigo, vamos pensar numa área íngreme. Montanha. Se acontece chuva, uma chuva muito forte, vai acontecer o quê? Eu esqueci o nome. Ah, A gente tem o deslizamento, mas não é deslizamento que eu quero. nem. Eu não sei também. Eu sei que Lúdica Solo subiu. exposto. Não é deslizamento, é escorregamento. Escorregamento, te dou escorregamento. Solo Tá que o banco exposto, vai todo gente. fugido. Quando a gente tem o solo exposto, acontece chuva, a gente tem um processo De chuva. erosivo. E quando a gente tem isso, então é o quê? É a erosão. Acontece a erosão, minha gente. Lembraram agora? Agora todo mundo lembrou, né? Essa palavra é muito difícil aí, não é muito comigo, não. É melhor deslizamento. É mais fácil, daí. Mas a gente tem que falar bonito, tem que ser erosão. Então, gente, Não, quando a deslizamento gente... é mais fácil decorar. Então, minha gente, é isso aí, tá? Alguma dúvida em relação à região sudeste? Sim ou não? Não? Então tá, agora eu vou falar para vocês. Isso dali que eu expliquei agora, todas essas questões vão cair na prova, tá, gente? Alguém anotou alguma coisa? Não, né? Você tá gravando a aula? Tá. Eu tô O professor gravando. tá gravando a aula. E depois a gente vem copiar as perguntas, copiar as respostas. E Isso se eu mesmo. não postar? E se eu não postar hoje? Aí a gente se ferra. Ai, Professor, Oi? eu anotei. Viu? Ó. Manda lá no Gente, grupo. Ana, amiga, Gente. você é muito legal. Tem como você me passar depois? Gente, então, ó, amanhã nós vamos ter a avaliação da região sudeste. Semana que vem, nós vamos fazer um trabalhinho ali da região sul, tá? Trabalho da região sul, para a gente finalizar o capítulo. Depois que a gente finaliza o capítulo, aí eu vou fazer uns quiz ali, umas brincadeiras com vocês, para não ficar só em função só aula, né? Chega final do ano, a gente tem que dar uma relaxada, né? Porque já foi puxado o ano inteiro para todo mundo. Então, daí a gente vai fazer ali uns quiz, umas brincadeiras, tá? Nesse período ali até chegar até o dia 8, tá? Dia 9, que daí inicia as recuperações, certo? As recuperações eu vou cobrar os 3 capítulos, tá? O capítulo da região Nordeste, Sudeste e Sul. Vai ter os 3 capítulos na avaliação, na recuperação. Por isso que eu vou passar um trabalhinho da região Sul, porque eu vou cobrar depois na recuperação, ok? Tomara que ninguém precise ali fazer recuperação. A turma está com médias boas, tá? Não tem nenhum caso grave. A turma tem ali notas boas. É só manter, tá, minha gente? Só manter que daí dá certo para todo mundo. Fazer o trabalho vai ser diretamente na plataforma o trabalho, tá? Eu vou postar, não vai ser no Word nem nada, vai ser direto na plataforma, serão 5 questões, daí eu vou decidir se vai ser 5 questões valendo 4 pontos ou 5 questões valendo 6 pontos, para a gente fechar mais uma média 30. E 6 pontos. como que o professor vai fazer? Devido a gente ter ali vários trabalhinhos, né, que ultrapassou os 30 pontos de trabalho, eu vou fazer uma média de trabalho, tá? Valendo 30 pontos. Vão ser 3 notas de 30 pontos, eu vou somar essas 3 notas de 30 pontos e vou dividir por 3,
que vai dar a média final de trabalho, para somar junto com as duas avaliações, tá? Que nós vamos ter uma avaliação valendo 35, que já foi feita, e a outra avaliação agora, amanhã, que vai ser 35 pontos também, certo? Que aí vai fechar ali a média de avaliação, que vai fechar a média final de vocês, tá? Deixa eu só verificar aqui se tem algum caso muito grave na questão de... Deixa eu ver se eu acho outra coisa, que eu queria ver se eu achava minhas notas. As notas gerais de vocês, mas eu acho que eu não sei onde eu coloquei. Na hora que você falou nota, eu falei desde quando você era menor? Não, as notas ali desse... Eu quero ver como que tá as notas de vocês, tá? Manda ali no chat. Não, não vou mandar No nada privado. aqui, não. Vai no chat. Vocês têm o boletim de vocês, Manda não aí, tem? professor. É só olhar Não. no boletim. Não, eu não sei onde é que tá. Eu não